Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: se você não comemora as pequenas vitórias, não merece as grandes. E isso me fez parar e olhar para minha própria jornada e perceber o quanto que eu desvalorizava tudo aquilo que eu já havia construído até aqui. E eu percebi que o meu foco ele não estava no que eu já havia alcançado, mas sim no que eu ainda queria conquistar. E olhando para isso, eu percebi que é exatamente aqui que mora a tão famosa comparação. E fazendo um exercício rápido, eu parei para pensar e fiz a seguinte lógica na minha cabeça. Imagine que eu, Laís, quero fazer uma renda extra no final do mês, então eu resolvo que eu vou vender água na praia. E então eu pego a água, né? Não tenho experiência em vender água, não tenho experiência com aquele ambiente externo, não tenho experiência com aquele público, né, que são os banhistas lá da praia, mas ainda assim eu estou determinada que eu quero vender água na praia e eu quero ter uma renda extra no final do mês. Eu vou lá, compro a água, coloco ela, organizo ela no lugar, num recipiente, coloco gelo e vou vender. E muito bem, eu faço isso, eu não tenho, né, como dizer, experiência, mas eu começo fazendo a minha primeira abordagem. Eu tô nervosa, eu tenho vergonha, tô ansiosa, meu coração começa a acelerar, eu começo a tremer, a boca começa a suar, mas enfim, eu tô determinada que eu quero fazer a minha renda extra. Faço a primeira abordagem, não consigo nenhuma venda, mas aí eu percebo que eu estava nervosa, eu gaguejei um pouquinho e eu já reformulo isso para na segunda abordagem eu fazer de uma outra forma. Então vou lá, faço de uma outra forma, abordo a segunda pessoa que está lá na praia e não vendo a minha primeira água. Percebo que eu acho que eu enganchei ali na apresentação do produto, que no caso é a água, tento corrigir isso e na próxima vez eu vou lá, abordo novamente, corrijo o que eu não tinha acertado na minha venda anterior e aí eu faço a minha primeira venda. Imagina que isso ao longo, né, das horas que eu me propus ali a vender aquela água, no final do dia, né, vamos lá que eu quis vender 50 águas no dia a R$2 para tirar R$100 no final ali do expediente, né, que eu propus ali para mim. Então, no final do dia, ao invés de eu vender as minhas 50, eu consegui vender 10. Vai lá, 10 águas. Só que eu pego e faço uma comparação com a outra pessoa que está ali há mais tempo, né? Um outro vendedor que está ali há 1 ano, 2 anos, que é comunicativo, que aborda bem, que tem, né, todo o jeito e a malemolência que eu, de repente, não tenho. E ele faz ali não apenas 50, mas faz 100 vendas em um dia. E, tipo, eu faço a comparação de olhar para os meus resultados e olhar para os resultados daquela pessoa e dizer, cara, isso aqui não é para mim, eu não me saí bem, eu tava nervosa, acho que isso aqui não é para mim, eu vou tentar outra coisa. Só que se você parar para pensar, e foi exatamente o que eu fiz, eu simplesmente menosprezei todo o esforço que eu tive em comprar a água, colocar ela no gelo, abordar a primeira pessoa, né, vencer a minha vergonha, a minha timidez, o meu nervosismo, a minha falta de experiência, conquistar a minha primeira venda, a minha segunda venda. Eu literalmente menosprezei todos esses resultados porque eu fiz a besteira de olhar exatamente para aquilo em que eu ainda não sou boa e me comparar com alguém que tem um cenário e um contexto completamente diferente do meu. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. E eu disse, peraí, isso aqui tá errado, eu preciso mudar, eu preciso agir de forma diferente. Eu preciso focar na coisa certa. Então, neste vídeo eu quero falar com você sobre como a falta de reconhecimento nos seus pequenos progressos desacelera os seus resultados e destrói o seu foco, que deveria estar concentrado nos seus pequenos avanços e não no que você ainda não é bom. Daniel Goleman fala no livro dele Inteligência Emocional, que é esse livro que eu vou pegar aqui para vocês, eu acredito que você deva conhecer. Ele fala que nós temos 5 características. Na verdade, eles chegaram a essa conclusão, né? Ele e mais 2 pessoas, 2 psicólogos americanos, chegaram à conclusão que existem 5 características de uma pessoa que tem inteligência emocional. E, veja só, entre essas 5 características, uma se chama automotivação, ou seja, a capacidade que você tem de se automotivar. E o que é que ele diz?
Para um vendedor, receber não é uma pequena derrota. E a reação emocional a essa derrota é crucial para definir a capacidade que ele vai ter de juntar a motivação necessária para continuar, para seguir em frente. Isso quer dizer que a forma como você e eu lidamos com as situações e com as derrotas que vai aparecendo no nosso caminho determina como que vai ser o nosso desempenho subsequente. Eu vou te dar um exemplo simples que eu acredito que você já deve ter vivido, foi também uma das coisas que eu vivi muito na minha infância, né? Quando a gente estava lá na escola, aprendendo lá a matéria, vamos colocar em matemática, e você tentava fazer o exercício, normalmente você pegava aquele exercício, eu pegava aquele exercício e dizia, cara, não consegui fazer esse exercício de matemática. Logo, eu não sou boa em matemática, ou matemática não é para mim, ou não sou de exatas, né? A gente geralmente diz isso. Mas veja só como que ele propõe. Nós não podemos colocar nossa identidade, quem nós somos, na situação como se fosse uma coisa só. Na verdade, nós temos que olhar a situação de fora. Nós temos que olhar a situação e procurar na situação qual que é o problema que nós erramos para conseguir corrigir na próxima vez. Então, a pessoa que não é boa em matemática, o que geralmente ela poderia dizer? Poxa, eu devo estar errando alguma coisa aqui nesse cálculo. Talvez a multiplicação não foi certa. Talvez a fórmula que eu usei fazendo esse exercício aqui não foi a correta. Ou mesmo o vendedor, né? Pegando o exemplo do vendedor. Talvez essa abordagem que eu fiz não foi a melhor. Eu vou corrigir e fazer na próxima. Talvez a forma que eu apresentei o produto não foi a melhor. Eu acho que eu vou fazer de outro jeito. Então, veja só, ele não coloca como se ele fosse ruim, né? A pessoa não se identifica com a situação, mas ela pega a situação, analisa como alguém de fora, como alguém que observa e vê o processo, e nesse processo aonde foi que ela errou. E aqui está o caminho se você quiser focar no seu progresso. Uma coisa que eu aprendi, eu já quero te passar como que você pode aplicar de forma prática. Tem um livro que se chama O Poder do Agora, que tem uma frase que diz assim: entre 80% a 90% dos nossos pensamentos, daqueles pensamentos que ocupam a nossa cabeça ao longo do dia, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, pensa, 80% a 90% deles são negativos. Isso quer dizer que a gente precisa se concentrar e treinar nossa mente, né? Algumas pessoas chamam de reprogramar. Nós temos que treinar nossa mente para focar não naquilo que dá errado ou não nos problemas que nos acontecem, mas focar exatamente naquilo em que a gente é bom, focar exatamente naquilo que a gente se sente bem, ou seja, aquilo que é positivo, aquilo que a gente reconhece e nos traz uma sensação de felicidade. De forma prática, quando a gente elogia ou reconhece, né, as nossas pequenas conquistas, as nossas pequenas vitórias, isso é um combustível poderoso para a gente repetir esse hábito novamente. Veja, eu estou falando de você consigo mesmo, não das pessoas. Mas as pessoas também têm esse poder, o ambiente, o fator social, né? A gente quer ser aceita socialmente. Mas eu estou falando de uma mudança aqui interna, então é daquilo que você fala para si mesmo, em primeiro lugar. Então, separa aí no seu caderno ou no seu celular o que você tiver de mais prático, 2 blocos. Um com os seus pensamentos positivos e outros com os seus pensamentos negativos. Você vai perceber que, de fato, é isso que ocorre. Então, para mim, eu coloquei aqui, por exemplo, no bloco dos pensamentos positivos, toda a sensação positiva que eu sentia quando eu fazia alguma coisa que me deixava feliz. Então, por exemplo, hoje eu me sinto muito feliz quando eu consigo acordar e levantar no horário. Nem sempre foi assim, obviamente. Quando eu estava construindo esse hábito, para mim, ouvir o despertador tocar era muito ruim, tá? Não deixa de ser desconfortável, mas eu tô falando que a sensação de levantar, lavar meu rosto e fazer o meu devocional, para mim hoje, me traz uma sensação de vitória, porque eu já consegui consolidar esse hábito, mas antes não foi assim. Então eu coloquei aqui, levantar no horário, fazer o meu devocional, fazer a minha leitura hoje de 1h30, fazer o meu exercício de corrida, seja corrida ou HIIT. Então hoje eu já consigo reconhecer todas as sensações que me traz felicidade, bem-estar, que me traz uma sensação de potência, de que eu sou forte, de que eu consigo. E eu consegui, fui ali anotando no caso eu fiz no caderno, né, todas essas sensações.
E do outro lado, eu coloquei todas as sensações negativas que eu sentia. Então, por exemplo, vestir uma roupa que eu me sinta desconfortável para correr, me olhar no espelho e não me sentir bem comigo mesma, chegar no trabalho atrasada, fazer uma abordagem com um cliente que eu não me sinto preparada. Então, eu fui colocando. E aqui eu percebi com certeza que eu tinha muito mais pensamentos negativos do que positivos. Só que o que a gente quer? A gente quer concentrar nos pequenos progressos, a gente quer concentrar naquilo que a gente está avançando e faz de correto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para tudo aquilo que a gente faz de bom e reconhecer. E olhar para aquilo que a gente faz de errado e, como eu disse, não se atrelar àquela situação, não pegar aquela situação e identificar ela como quem faz parte de você, mas olhar como alguém que observa e analisa de fora e vê. Em algum desses aspectos, eu fiz alguma coisa em que eu provavelmente não sabia, mas agora eu estou buscando identificar para que da próxima vez eu faça correto. É igual você está tentando construir um hábito. Então, por exemplo, o hábito de acordar cedo. O que foi que, nesse processo, até eu conseguir acordar cedo, eu fiz de errado? Foi não ter me organizado na noite anterior? Foi não ter colocado o celular para alarmar? Será que eu esqueci? Foi ter apertado o botão soneca? Então a gente vai identificar, para que da próxima vez a gente não repita. E quando a gente chegar na próxima vez, a gente precisa comemorar. É por isso que existe tanto essa frase, comemora as pequenas vitórias. É por isso que nos vídeos anteriores, por exemplo, eu reforcei para mim que eu tinha conseguido conquistar o meu objetivo de ler 12 livros por ano. E ler a Bíblia agora. Tô terminando, finalizando o Apocalipse pela primeira vez. Para outras pessoas, isso já pode ser costume, isso já pode ser pouco, já podem ter lido a Bíblia diversas vezes, já podem estar aí lendo seus 50, 70, 100 livros por ano, eu não sei, mas a minha realidade, a minha conquista, ela é minha. Eu conquistei com o meu esforço, eu corrigi os meus erros e eu conquistei o meu objetivo, ele é meu. Tanto é que agora eu tô finalizando, a gente está finalizando aqui a primeira semana de janeiro, estamos entrando aí na segunda semana de janeiro e eu já estou finalizando o meu primeiro livro. Então, assim, cada um de nós temos os nossos objetivos e a nossa comparação, de fato, ela tem que ser com quem nós éramos ontem. Então, por isso que a gente precisa reconhecer de verdade. Você precisa olhar para você com um olhar de compreensão realmente, de que você está aprendendo, de que você está conhecendo, de que você está ganhando experiência e se fortalecendo nesse processo. E é por isso que você precisa comemorar e celebrar as suas pequenas conquistas. Não menospreze, não deixe para depois. Porque sabe o que foi que eu aprendi com tudo isso? E eu quero que você guarde isso se você chegou até aqui. É que isso me dá motivação para continuar. Muitas vezes a gente fica se perguntando como ter motivação, como ter motivação. Cara, reconhece os teus pequenos progressos. Pare de focar no que você ainda não é bom e foca naquilo que você conseguiu construir até aqui. Eu tenho certeza que assim como hoje eu estou me sentindo motivada a querer, eu estou falando de motivação, não estou falando que é fácil, tá? Mas assim como eu estou motivada, eu estou querendo aprender cada vez mais e me desenvolver naquilo que eu me propus a fazer esse ano, aquilo que eu me propus a conquistar, olhando dessa maneira, observando os meus avanços, os meus progressos da maneira que eu faço hoje, eu me sinto muito mais motivada, muito mais engajada, muito mais feliz, apesar de não ser fácil. E isso é o combustível para quem quer ser constante e ter foco na coisa certa. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.